Olá meninos, tudo bom? Então, essa sequência de vídeos será destinada à resolução dos exercícios que eu passei para essa semana, certo? Então, vamos começar. Então, a número 12, que é a nossa primeira questão, está falando assim: para acessar os serviços de um portal de vendas pela internet, o usuário deve cadastrar uma senha formada por 4 algarismos distintos. O sistema, entretanto, não aceita senhas que contenham um ou mais algarismos correspondentes ao ano de nascimento do cliente. Determine o número de senhas que podem ser cadastradas por alguém que nasceu em 1966. Bom, pessoal, como vocês estão acostumados aqui com a forma da gente trabalhar, a primeira coisa que a gente vai fazer é reunir as informações que a gente tem do problema, certo? Bom, então a gente está trabalhando com uma senha de 4 algarismos, certo? Então a gente está trabalhando com um conjunto de caracteres, certo? Que, na verdade, são formados por quatro algarismos, ok? A gente também sabe que a gente está trabalhando com algarismos distintos, porque a senha ela tem que ser formada por 4 algarismos, só que distintos. E aí a gente sabe que como nosso sistema numérico é de base 10, a gente sabe que a gente tem uma lista de 10 algarismos que a gente pode utilizar a princípio em cada uma dessas posições, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é identificar quem são as nossas situações, certo? Para depois a gente identificar quantas são as possibilidades de cada uma das situações. Como eu quero descobrir quantas senhas são, basicamente o que eu estou perguntando para vocês é quantas são as possibilidades de algarismos que eu posso colocar nessa posição, quantas que eu posso colocar nessa, quantas que eu posso colocar nessa, quantas que eu posso colocar nessa. Porque a combinação de todas elas vai me gerar, assim, a quantidade de senhas que eu posso gerar nessa situação, certo? Bom, então o objetivo agora é determinar quem são essas quantidades aqui. Só que tem uma outra informação do problema, certo? Quem que é essa informação? Que o cliente ele não pode gerar na senha com algarismos formados por esses algarismos aqui, ou seja, ele não pode escolher algarismos que estejam no ano de seu nascimento, ok? Então, dessa forma, ele não vai poder utilizar nem o algarismo 1, certo? Nem o algarismo 9 e nem o algarismo 6. Bom, então vamos olhar aqui para essa parte aqui do slide, certo? Olhando para a posição 4, eu quero saber quantas são as possibilidades de algarismos que eu posso colocar aqui na posição 4. Pessoal, veja que num total de 10, a gente não pode colocar quantos? A gente não pode colocar 3 deles. Por quê? Porque a pessoa, para criar a senha, ela não pode utilizar os algarismos que aparecem no seu ano de nascimento, certo? E o ano de nascimento dessa pessoa foi 1966. Então, esses números aqui estão fora das opções, das 10 opções, ok? Bom, se das 10 eu não posso colocar essas 3, pessoal, restam 7. Bom, sabendo disso, eu vou criar um exemplo aqui construindo uma senha nessas condições desse problema, certo? Todos distintos, 4 algarismos, não podendo usar esses valores, certo? E respeitando que todos têm que ser distintos. Bom, então estou dizendo para vocês que ao criar essa senha, eu estou colocando na posição 4, primeiramente, estou colocando o algarismo 2, certo? Então, dessa forma, a gente vai olhar aqui para a posição 3 agora. Observando isso e sabendo que eu não posso utilizar esses algarismos e que eu estou trabalhando com algarismos distintos, o que isso quer dizer, pessoal? Se o 2 aparece aqui, nesse algarismo, ele não pode aparecer em nenhum desses 3. A saber, ele não pode aparecer nessa posição aqui da 3 que eu estou trabalhando, certo? Então vejam, pessoal, que para a gente determinar a quantidade de possibilidades que tem aqui para a posição 3, eu vou olhar dessas 10 e observar aquelas que eu não posso, certo? Quais que eu não posso? No caso aqui eu não posso o 1, o 6 e o 9, porque está no ano aqui de nascimento da pessoa, e eu não posso utilizar o 2. Por que eu não posso utilizar o 2? Porque eu já coloquei ele aqui na posição 4, certo? Eu escolhi ele para ficar na posição 4. E como eu estou trabalhando com números distintos, eu não posso colocar ele aqui na posição 3. Então, dessas 10, pessoal, todos que estão aqui em azul a gente não pode utilizar.
Bom, se das 10 a gente não pode utilizar essas 4 aqui, esses 4 números, então quer dizer que a gente tem 6 possibilidades para colocar na posição 3, certo? Então, vou continuar aqui na construção desse meu número, certo? Eu tenho que na posição 4 eu coloquei o 2, certo? E na posição 3, estou dizendo para vocês que eu selecionei o número 7 para colocar na terceira posição da minha senha, ok? Então, aqui agora eu vou olhar para a segunda posição, que é essa posição aqui, certo? Da minha senha. Então, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui. Bom, pessoal, se dessas 10 eu não posso colocar nenhuma dessas 5 aqui, ó, essas 3 porque está no ano de nascimento da pessoa e essas duas porque eu já coloquei aqui, eles já aparecem nas posições 4 e 3, então quer dizer que eu não posso utilizar nem essas 3 e nem essas duas. Portanto, eu não posso utilizar 5 das 10. Se eu não posso utilizar 5 das 10, eu tenho apenas 5 possibilidades para jogar aqui nessa posição. Quais são elas? O 0, o 3, o 4, o 5 e o 8. Ou seja, 5 no total. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então aqui eu vou continuar criando a minha senha, certo? Então, para a posição 4 eu escolhi o 2, para 3 eu escolhi o 7. E estou falando para vocês que eu escolhi o 3 para colocar na posição 2, certo? Na posição da minha senha 2, eu vou colocar o algarismo 3, certo? Então, agora eu vou observar aqui, ó, para a posição 1, certo? Olhando aqui para a posição 1, pessoal, quantas possibilidades eu tenho de algarismos desses aqui que eu posso colocar? Pessoal, então vejam aqui que desses 10, eu não posso colocar 6, certo? Todos esses que estão em azul, eu não posso colocar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se de 10 eu não posso colocar 6, quer dizer que na minha posição 1, eu posso colocar quantas possibilidades? Posso colocar 4. Aí vocês perguntam, professor, mas a gente teve alguns exercícios da vez passada que a gente não poderia colocar o 0 na posição 1. Porque aí a gente ia tornar aquele número de 4 algarismos, no caso, um número de algarismos um número com algarismos com 3 algarismos, certo? Bom, pessoal, como a gente está trabalhando com senhas, aqui é diferente. Porque isso daqui, ó, essas 4 posições aqui não estão para formar um número especificamente. Numa senha, pessoal, você tem que pensar aqui que cada um desses aqui é um caractere, certo? Cada uma das possibilidades que a gente tem para colocar nessa posição é um caractere. E o 0, ele não está representando aqui um valor em relação a essa casa. Porque se fosse um número, a gente estaria trabalhando com, por exemplo, aqui a gente estaria a unidade de milhar, certo? Se eu colocasse o 0 aqui, eu estaria dizendo que eu teria 0 unidade de milhar e, portanto, isso daqui seria um número com apenas 3 algarismos. Mas aqui na senha não há problema de colocar o 0. Porque é aquela questão, pessoal, quanto mais caracteres a gente tem para colocar em uma posição de uma senha, mais segura ela vai ser, certo? Então, o 0 aqui representa apenas um novo caractere. Então, o 0, ele entra assim. Então, o 0 pode aparecer no primeiro algarismo, certo? Nesse algarismo aqui de uma senha, ok? Ou seja, sempre na casa mais à esquerda, o 0 pode aparecer na senha. Mas se for para formar número, pessoal, o 0 não pode, tá? Então aqui, pessoal, a gente determinou de forma lógica e racional todas as nossas situações, a gente identificou todas elas e, além disso, a gente determinou todas as quantidades de possibilidades de cada uma. Então agora basta utilizar o princípio multiplicativo. Utilizando o princípio multiplicativo, a gente vai ter 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7, que ao fazer essas contas a gente obtém 840. Ou seja, uma pessoa que nasceu em 1996, utilizando essas regras aqui, ó, a senha de 4 algarismos distintos, e não podendo utilizar esses algarismos aqui, a pessoa tem 840 senhas diferentes que ela pode formar, certo? Então ele tem 840 senhas que ele pode criar nessas condições aqui, certo? Então, vamos para a próxima. Então, em relação à questão 12 ainda, o enunciado da questão 12, está pedindo o seguinte para a gente. Determinar o número de senhas que podem ser cadastradas por alguém que nasceu em 1954. Então aqui, pessoal, assim como na 12, eu vou colocar as informações da 12 e acrescentar essa informação aqui, que a pessoa que está criando a senha é uma pessoa que nasceu em 1954, certo? Bom, então a gente está trabalhando
com uma senha de 4 algarismos, certo? Porque como o nosso exercício 12 determinou. Então a gente sabe que as situações que a gente tem é justamente escolher um algarismo, um caractere aqui para a posição 2, para a posição 1, escolher caractere para a posição 2, para a posição 3, para a posição 4, certo? Essas são nossas situações. Lembram que essas situações eu estou escolhendo aqui sempre fica na minha primeira linha, enquanto que a quantidade de cada uma das possibilidades das situações está na linha de baixo. Bom, esses algarismos têm que ser distintos, porque foi como o exercício 12 determinou, certo? Bom, a gente sabe que nosso sistema numérico é formado por 10 números, certo? Do 0 até o 9. E que os algarismos proibidos na hora dessa pessoa aqui que nasceu em 1954, que ele não pode usar, é justamente cada um dos algarismos que aparece no ano do seu nascimento, que é esse aqui, certo? Então não pode aparecer nem o 1, nem o 9, nem o 5 e nem o 4, certo? Então, sabendo disso, pessoal, a gente vai olhar aqui, ó, para a casa da posição 4. Se a gente não pode utilizar nenhum desses 4 aqui para formar essa senha, quantas são as possibilidades que a gente tem de algarismos para colocar na posição 4, pessoal? Bom, se das 10 a gente não pode colocar 4, a gente tem apenas 6 possibilidades para colocar nessa casa aqui, certo? Então, dando sequência, pessoal. Vamos criar um exemplo aqui para a gente determinar as quantidades de cada uma das outras situações, certo? Então, estou dizendo para vocês que eu escolhi, para a posição 4, que é essa posição aqui, eu escolhi o algarismo 2, certo? Então, dessa forma, eu quero olhar agora para a posição 3. Sabendo disso, quantas possibilidades eu tenho de números de algarismo para colocar aqui na posição 3? Bom, pessoal, você não posso colocar nenhum dessas aqui, porque aparecem no ano de nascimento dela. E eu não posso colocar o 2, porque eu estou trabalhando com algarismos distintos. Todos esses algarismos aqui têm que ser distintos entre si. Quer dizer que eu não posso usar nenhum desses 5 que estão aqui indicados com a cor azul, certo? Ou seja, se de 10 eu não posso escolher 5 deles, eu tenho apenas 5 possibilidades para colocar na posição 3, porque 10 menos 5 é 5, certo? Então aqui, ó, continuando a criação de uma senha nessas condições desse problema aqui, certo? Eu estou escolhendo para colocar na posição 3 agora o algarismo 7, certo? Então, dessa forma, eu quero olhar agora para a posição 2. Sabendo disso, de todas essas informações, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar de algarismos que eu tenho para colocar aqui na posição 2? Bom, pessoal, se de 10 eu não posso colocar nenhum desses que estão em azul aqui, esses porque aparecem no ano de nascimento e esses porque eu já utilizei eles aqui, quer dizer que eu tenho apenas quantas possibilidades? Se das 10 eu não posso utilizar 6, então quer dizer que eu tenho apenas 4 possibilidades, certo? Bom, então, continuando aqui na construção do meu número, eu estou dizendo para vocês que na posição 2, para mim criar minha senha, eu selecionei o algarismo 3. Então, na minha senha, na posição 2, estará o algarismo 3. Então, agora eu quero determinar quantas são as possibilidades que eu tenho para a posição 1, certo? Então, dessa forma, quantas são? Lembrando que esse esqueminha aqui está ajudando a gente a determinar quantas são as possibilidades. Então, se das 10 eu não posso utilizar nenhuma dessas que estão em azul, porque o X representa os valores dos números que ele não pode usar, certo? Que aparece no ano de nascimento dele, e a setinha de azul está indicando que ele já foi usado aqui na criação desse número. Quer dizer que das 10 eu não posso colocar essas 7 aqui. Então sobram apenas 3 possibilidades, certo? 1, 2, 3. Então eu tenho 3 possibilidades. Lembrando que, como a gente viu no exercício anterior, o 0 ele pode sim aparecer na primeira posição de uma senha, certo? Então, dessa forma, para a gente concluir a resposta desse exercício, basta fazer o princípio multiplicativo fazendo o produto dessas 4 quantidades aqui. Fazendo esse produto, a gente obtém 360. Ou seja, existe 360 senhas diferentes que uma pessoa que nasceu em 1954 pode criar nessas situações aqui desse problema. Certo? Pessoal, então a gente continua os próximos exercícios no vídeo seguinte. Até mais. Fui.